Fala, piazada, eu sou José Henrique Bertoldo. E eu sou o Matheus Vegas. E está começando mais um Pó Podcast, o nosso podcast de publicidade. E hoje a gente está aqui para falar de um tema muito gostoso, vamos dizer assim, de cerveja. O nosso convidado está aqui, o Luiz Henrique Pisoni. E aí, Luiz, tudo certo? Tudo certo, cara, tudo certo. A gente tá aqui para bater um papo hoje bem descontraído pra gente falar um pouquinho sobre cerveja artesanal, cara. É algo que o Luiz tá trazendo com uma nova planta, uma nova matéria-prima, e a gente vai estar discorrendo um pouquinho disso mais adiante, mas antes a gente quer te conhecer, né? Fale um pouco sobre o teu currículo. Luiz. O que tu faz aí, o que você cursa. Certo, então eu sou aluno da UTFPR, curso Química, tô no final aí já da faculdade, né, só na reta final ali, apresentar TCC, esse tipo de coisa. Pior. Trabalho já na área, não trabalho com cerveja é um hobby, eu faço cerveja em casa, sou cervejeiro artesanal. Trabalho no ramo de embalagem, de desenvolvimento de embalagem. E, cara, é isso aí, não sei, é outro hobby que eu gosto de fazer, gosto de andar de bicicleta, gosto de tomar cerveja também, não só fazer, não tem como não, né? Tá certo. E não sei, é isso aí, acho que é. E por que química? Química, cara, essa é uma pergunta que Deu várias vezes já me fizeram e toda vez eu também me pergunto, né, quando alguém me faz esse questionamento. Mas assim, basicamente, era uma matéria que eu sempre gostei no ensino médio. Nunca fui um crânio, assim, nunca fui muito bem em química no ensino médio. Inclusive, quase reprovei em química no meu terceirão. Mas sempre gostei. E, cara, terminei o ensino médio, não tinha certeza do que eu queria fazer. Fiz Enem, prestei Enem. E peguei a minha nota e falei, cara, vou ver o que tem aí. Eu sabia que tinha a universidade aqui em Pato Branco, né? Vou pra pública porque eu não tenho certeza ainda do que eu quero fazer. Não quero investir, digamos assim. Não quero começar nada que eu não tenha certeza, né? E aí me inscrevi em Química e, cara, já na primeira aula prática, laboratório. Nossa, uma aula fantástica e falei, acho que é isso aí mesmo, cara. É isso aí que eu quero, que eu quero fazer, que eu quero seguir. Aí teve as derrapadas ali no início, mas enfim, fui levando, fui persistente. E na química, assim, no quesito de cerveja, assim, vocês têm matéria, alguma coisa específica, assim? Cara, então, a gente tem fermentações. É uma matéria de fermentações, só que trata num geral, assim. A gente chega a produzir cerveja nessa disciplina, mas fala também, a gente produz kombucha. A gente fala bastante de vinho, qualquer tipo de fermentação, na verdade, né? Estuda também bastante a parte bioquímica da fermentação. Inclusive foi o professor de fermentações que aceitou ser meu orientador. Não é a especialidade dele cerveja, mas por ser mais relacionado à área, foi ele que aceitou me orientar ali, enfim. E aí a gente embarcou nessa junta aí, tá? Aí. Foi aí que começou o negócio de cerveja? Aí que começou. A cerveja artesanal eu já produzia antes. Produzia em casa já. Eu, comprei, sempre gostei de cerveja. Já tinha alguns amigos que produziam também. E aí eu comprei os equipamentos em casa mesmo. Primeiro no cooktop ali da minha mãe, né? Colocava para lá, fazia. Deixava fermentar a Deus dará, sem controle de temperatura, sem nada, aí fui aprimorando ali dando um upgrade no equipamento, e aí ainda tô produzindo. Aí veio a ideia de fazer isso, né, pro meu TCC, consegui achar um professor ali que é mais malucão também, junto comigo, entrou nessa. E o ponto de inovação aí, né, que é um ponto-chave, que tu trouxe, foi tu mesmo que pensou? Foi uma ideia com o orientador? Já existe algo meio semelhante? Cara, já existem algumas pesquisas. Eu já vi cerveja produzida com pinhão, cerveja produzida com cereja, com extrato de cidreira, Cara, tem muita coisa. E aí o que acontece? Na iniciação científica, que eu fiz ali na UTF, teve um período lá que eu trabalhei com uma outra planta chamada moringa,
que eu não sei se vocês já ouviram falar, Não. quase ninguém ouviu falar, mas ela foi muito veiculada como uma planta milagrosa, assim, que cura qualquer coisa, né, tem muito composto benéfico para o organismo, enfim, potencial antioxidante incrível e tal, só que faltava muita pesquisa dessa planta. Então ela foi cortada, o uso dela para alimento, para indústria alimentícia foi vetado. E aí eu trabalhei com ela, não com cerveja, só com essa planta, né, com o extrato dessa planta na iniciação científica. Pensei, cara, não, tem esse lance, né, de que ela é benéfica e tal, não sei o que. De repente, se eu colocar em algum produto natural, algum produto natural não, algum produto fermentado, algum produto alimentício ou até mesmo algum produto cosmético. Era uma ideia, também foi um trabalho de uma outra aluna lá, colega minha. Dá para tirar alguma coisa ali, de repente tem algum benefício na planta que vai migrar, né, para esse outro produto e tal. Só que a moringa não podia ser utilizada. E aí tinha a espinheira santa, que é a que eu trabalhei, né, com a cerveja, daí sim. Esse meu orientador estava orientando uma outra menina que estava fazendo um trabalho com espinheira santa. Também é uma planta já reconhecida como fitoterápico, utilizado... A espinheira santa, eu acredito que vocês já ouviram falar. Nome, Sim. Chá é utilizado para alívio gastrointestinal, enfim. E aí eu falei, cara, tá aí então, né? Eu não posso usar essa planta. A ideia surgiu, né, da moringa, mas não posso usar ela, eu vou para a espinheira santa. Já tinha um outro trabalho ali para mim... sustentar também, né, a ideia, e foi isso, cara. Daí, junto com o meu orientador ali, não, vamos colocar um extrato, vamos ver se alguma propriedade vai migrar para cerveja, né, vai passar. Uhum. E veio isso, tipo, tu já tem meio que um estudo atestado do que mudou, o que não mudou, benefício que pode não ser tão bom. Então, assim, a espinheira santa, ao contrário da moringa, ela tem estudo toxicológico, assim, e ela tem bem mais estudos sobre a planta. Ela é uma planta mais segura, digamos assim, de trabalhar e de se trabalhar com alimento. Então, a toxicidade dela é baixíssima, não seria um problema, então foi até um dos motivos dela ser escolhida. A questão de propriedade, ela também tem capacidade antioxidante, ela tem alguns outros compostos bioativos, fiz ali, eu ainda estou no processo de escrever o TCC, né? Então, resultado, esse tipo de coisa, eu tenho, mas ainda preciso fragmentar enfim. Sim. Mas sim, ela teve ali um acréscimo, principalmente no potencial antioxidante da cerveja. O que ainda pode ser muito cedo para falar, mas é um indicativo de que ela possa trazer... algumas dessas propriedades de alívio gastrointestinal, antioxidante para o corpo, é um composto, são compostos que podem ser benéficos, né? Porque não está ali na cerveja. E ainda esse extrato pode beneficiar a própria cerveja, atuando como, de repente, um antioxidante natural, alguma coisa assim. Certo. Um conservante natural para a cerveja, né? Que é a propriedade desses antioxidantes encontrados na planta. Uhum. Uma dúvida, assim, que me veio, assim, eu já tomei um chá, né? E aí foi, nossa, tem um gostinho meio diferente, assim. Foi na cerveja, assim, isso se dá também? Cara, a concentração que eu coloquei, até é um erro, eu ontem estava em reunião com o meu orientador lá, a gente falou, cara, a gente podia ter caprichado, aproveitar que essa planta não é tóxica ou tem toxicidade muito baixa e ter extrapolado Colocar mesmo, para mais. ver assim, tipo, cara, porque como foi uma concentração baixa que a gente colocou, até o resultado de laboratório, assim, ele tem que ser mais sensível para pegar essa variação, né? Então, se a gente tivesse colocado, a gente, de repente, teria uma leitura melhor daquilo ali. Sim. E até uma diferença poderia ser percebida no paladar. Eu queria fazer uma análise sensorial, mas aí entrou pandemia, teve toda essa questão, e aí você tem que submeter o projeto para o comitê de ética e tudo mais, aprovação. Sim. Quando
bebida alcoólica, alguma coisa assim, é mais complicado, leva mais tempo e tudo mais. Então acabou por não ser feito. Mas eu tomei a cerveja e eu senti ela um pouco mais adocicada até, que é bem contraintuitivo, né? Porque chá normalmente é amargo, é um negócio... Mas sim, eu acredito que numa concentração maior ela teria agregado ali algum sabor, alguma coisa diferente. Uhum. E a nível mais estético, eu fico imaginando, né? As tradicional ali é um amarelinho, um amarelo meio claro ali, variando um pouco pro marrom, mas nem tanto. Ela escureceu mais por causa da planta? Ou como também foi colocado em baixa quantidade, né? Eu imagino que numa concentração maior, sim. Ela tenderia ali para um verde, porque o extrato ele é bem, bem verde, assim. Só que teve uma outra percepção que... muito provavelmente por esse particulado do extrato, né? Porque eu tinha o pó dessa planta, né? Esse concentrado em pó, e eu dissolvi ali em água, diluí em água, e isso eu passei para a cerveja, né? Essa solução, digamos assim, esse extrato passei para a cerveja. Então eu tinha ali um particulado, e esse particulado tem uma etapa da produção cervejeira que é a maturação, que você, dentro do fermentador, baixa a temperatura dela para próximo de 0 graus, para que todo o material particulado ele, se concentre no fundo, né? Você dá uma limpada, uma clarificada na cerveja. E eu acredito que esse material particulado do extrato da planta ajudou nessa clarificação. Tipo, serviu quase como um aglutinante ali, então... A cerveja, isso é observado, assim, a cerveja com extrato e sem, ela ficou mais translúcida, mais límpida. Certo. Mas numa concentração maior, eu acho que sim, cara. Eu acho que ela teria ou um escurecimento ou um esverdeamento ali do líquido da cerveja. Falando em cor, assim, me veio a dúvida, assim, bem iniciante, assim. Mas, tipo, o que muda, assim? Por exemplo, você vê cerveja IPA, APA, tipo, qual que é a mudança, assim, tipo, de nome mesmo? O que muda em si na cerveja? Cara, então, a gente tem, hoje em dia, basicamente, duas grandes famílias de cerveja, que são as ales e as lagers, né? O que vai diferenciar uma da outra? Basicamente, a levedura que fermenta esse tipo de cerveja. Então, a levedura ale é uma levedura mais potente, digamos assim, que fermenta mais rápido, numa temperatura mais alta. E a ale, ela já é uma levedura diferente, é uma levedura que fermenta uma temperatura mais baixa, ela é mais demorada também para fermentar e tudo mais. E essas duas grandes famílias geram subdivisões ali, que daí são os estilos de cerveja. Então, dentro das ales, a gente tem a Indian Pale Ale, que é a IPA, a American Pale Ale, que é a APA, deixa eu pensar algum outro estilo, a própria Pale Ale também, são alguns estilos, e aí dentro desses estilos e das receitas dessas cervejas, você vai mexendo ali com os ingredientes para chegar numa cor ou num nível de amargor diferente. Por exemplo, a IPA, você pode ter uma IPA extremamente amarga, como também de uma coloração mais escura, como também uma IPA, uma coloração mais clara ali, um amarelo, né, que a gente comentou, um dourado, enfim, e extremamente refrescante e saborosa, não tão amarga, né? Aí você... quem vai dar essa característica de amargor, sabor para a cerveja é o lúpulo, e a cor, ela basicamente vem do malte. Vem do malte, certo. Que é o grão que você utiliza. Então, e a cor do malte vem da torrefação, do nível de torra desse malte. Certo. Então a cor bem complexo. Meio que não vai dizer... Não vai ditar regra ali pro grau de amargor da cerveja. Não é relacionado, é outra coisa. São ingredientes diferentes, né? Sim. Certo. Tem até algumas cervejas, eu não sei como funciona, né? Mas eu tomei uma vez, acho que é uma IPA, e ela tinha, tipo, sabor de bergamota. Assim. Sim, cara. Sim. Então, tipo... Cara, e o mais louco é que muitas vezes nem tem bergamota na cerveja. Você chega, tipo, nesse sabor... que representa a bergamota, só com o lúpulo, só com né, utilização de um lúpulo. E aí tem toda a etapa que você vai adicionar esse lúpulo, se é mais tarde, se é antes da fermentação, se é na fervura, se é pós-fermentação. E vai te trazer, cara, é incrível mesmo. O lúpulo é uma planta muito interessante, vai trazer... E existem vários tipos também dentro da mesma planta, né? Várias...
linhagens, digamos assim, de lúpulo que vão trazer sabores completamente diferentes, cara. Um mais cítrico, outro mais terroso, o outro é bem, cara, é bem massa. É uma ciência, assim. De café também, né? Tem diversos exatamente, de café, acho que... Café também. Vai depender da variedade do café, vai depender do nível de torra, tudo mais, cara. Do modo de preparo. E é possível ter uma cerveja de café que seja clara? Cara, eu acho que é possível, sim. Eu acho que Deixa eu pensar. É que o café é que depende de como você adicionar esse café. Eu acho que se você deixar o grão direto em contato com a cerveja, com certeza ele vai tingir, né? Vai ser mais escuro. Vai tingir, vai. Mas agora, se você de repente preparar um café, concentrado ali, ele vai ter cor também, mas de repente não tanto, né? Vai depender mais do café, talvez, então. Do café, né? Tem bastante café diferente. E voltando um pouco mais, indo pro lado artesanal, eu fico imaginando, tipo, tu lá com as panelas ou com teus equipamentos, enfim, em casa, fazendo tuas coisas. E, tipo, qual que é o limite que tu tem pra pirar o cabeção e fazer uma cerveja, sei lá, mano, de flor, tá ligado? Qualquer que coisa. Vem, tipo... Não, então, assim... Tu pode pirar pra tudo quanto é lado. Pode ir pra tudo quanto... Existe uma legislação, né? Claro, que regulamenta, assim, a produção de cerveja. Tem a legislação brasileira. Tem uma lei da pureza alemã, que acho que todo mundo vê, a maioria de rótulo de cervejaria tem essa leva como... Que é os 4 ingredientes principais, né? Água, malte, lúpulo e a levedura. Então, essa lei da pureza, que foi criada lá em 1516, tinha os motivos dela para ser criada, né? Até uma das primeiras regulamentações na área de alimentos, né? Que se existiu. E aí ela trazia, né? Essa lei de pureza, esses 4 ingredientes básicos e únicos para a produção de cerveja. Com o passar do tempo, isso foi mudando. Cada país também tem ali a sua legislação, tem uns que levam isso mais a sério, outros não. No Brasil, você tem uma quantidade de adjuntos cervejeiros, que é chamado, né? Que aí pode ser o café, pode ser um extrato de uma planta, pode ser a própria fruta ou um suco, alguma coisa. Esses adjuntos, você tem uma porcentagem limite que você pode adicionar e continuar nomeando aquilo ali como uma cerveja. Certo. Mas o cara que é artesanal, eu posso fazer qualquer coisa lá. O que eu quiser, colocar lá, sei lá, fazer uma cerveja sem lúpulo, por exemplo, só colocar uma outra planta que vai me dar característica de amargor, que vai temperar essa minha cerveja e eu acho que ficou da hora e vou tomar isso aí. Qual foi a ideia mais louca que já passou pela tua cabeça? Teria vontade de tentar fazer isso daqui? Cara, já teve muita coisa, assim, que eu vi. Cerveja com cogumelo, com umas coisas assim, sabe? Tipo, cogumelo alimentício mesmo, não. Champignon. Não é isso daí, não. Não. Existem outros tipos de cogumelo, né? Não sei, seria interessante até testar. Mas... eu acho que é uma das coisas mais loucas que eu já vi. Eu nunca pensei em fazer, eu nem sei em que etapa que eu adicionaria, como que eu adicionaria, não conheço muito de cogumelo. Mas que eu já fiz, cara. Eu já fiz uma cerveja com... Isso nem é muito louco, na verdade. É só... Todo mundo faz, mas é com cacau. Com nibs de cacau, que chama. Sim. Eu não sei exatamente o que o nibs de cacau é, mas ele é uma parte ali do cacau. Um cacau seco, assim, que você adiciona na cerveja e ele vai puxar esse gosto. Que é forte, de chocolate. O gosto do cacau. Dá um amargor. Assim. Dá também aquele amargor do cacau ali, aquele gostinho de chocolate e tal. Mas é coisa também que, cara, você pode chegar com nesse mesmo sabor de cacau, de café, com a torra do cereal, do malte, né, da cerveja. Então é bem louco. Eu não fujo muito, acho que só mesmo na minha pesquisa ali, que eu vou adicionar o extrato ali, mas eu não fujo muito do padrão. Ainda, né? Ainda não... Claro. Ainda tenho pouco tempo também, desde 2019, então são 3 anos só produzindo. Mas não deu tempo de fazer muita loucura. E tu comentou antes das leis e tal, da parte das normativa brasileira, e eu queria trazer para um gancho um pouco mais publicitário daí, né, também trazendo as regras publicitárias e tal. Como que tu enxerga talvez o mercado
hoje ou daqui 5, 10 anos para essas cervejas mais diferentona, mais louca, porque o Brasilzão é do futebol e da cerveja, Sim. a gente sabe, mas também todas as marcas mais consolidadas e tradicionais. Como que tu vê esse futuro? Cara, eu acho, a gente, tipo, existe também pro cenário comercial, digamos assim, o que é chamado de a cerveja que a gente consome, a cerveja... É Não sei se eu posso falar marca aqui? Pode falar. Tem a Skol, tem a Original, tem não sei o quê, a Heineken e tal, e que a galera consome, que é a cerveja comercial. E existem as cervejas especiais ou as cervejas que vêm dessas cervejarias, essas nano-cervejarias, essas pequenas empresas e tal, e que estão crescendo muito, cara, muito mesmo. Assim, nos últimos anos a gente vê, sei lá, 2000 e até parte do meu referencial teórico do TCC fala um pouco disso. Se eu não me engano, em 2019 foram inauguradas mais de 300 cervejarias no país. Cara, é quase uma cervejaria por ano. Quase uma cervejaria por dia no ano. Então, cara, é muita coisa. E se tá tendo esse volume, né? Se tá abrindo cervejaria e tudo mais, é porque tem demanda, né, cara? Mercado, a galera tá migrando. Sim. Existem as marcas consolidadas, existem as grandes cervejarias. A Ambev, né, que é fundida agora com uma outra cervejaria enorme, eu não me recordo agora de qual localidade do mundo, mas que é hoje em dia a maior cervejaria do planeta. Ela, né, tem essa grande fatia, mas a galera também tá... Tanto é que a Ambev mesmo acabou comprando muitas outras cervejarias para diversificar mesmo, né? Sim. A Colorado, por exemplo, foi comprado por ela, que é uma cervejaria... faz um tempo já. Nossa, eu não sabia. Mas eles mantiveram a cara... o ursão lá, que é a cara da Colorado, Sim, entende? sim. Mantiveram toda a receita e tudo mais. O que eles... Enfim... Estão vendo que também estão tendo que competir com essa galera, né? Por mais que sejam... Sim. Pô, isso é muito massa, porque eu pelo menos, era muito jovem, eu não sabia dizer se existia isso antigamente, assim. Mas eu vejo que hoje tem muito mais mercado, assim, as pessoas, em vez de, sei lá, às vezes de ir tomar uma Itaipava, assim, tipo, sei lá, vamos tomar uma cerveja diferente. Mais assim. diferente. Sim. Cara, aqui em Pato, que é uma cidade que tem 80, 90 mil habitantes, eu acho que tem umas 5 cervejarias, 6 cervejarias. Sim. E tem uma enorme, inclusive, que agora acho que é a maior do Sudoeste, eu acho, que é a Hasbir. Não sei se vocês viram que eles abriram ali um gigante, cara. E uma coisa que me passou pela cabeça, e vai ser meio que como um desafio, né? Que a gente não combinou nada. Se fosse hoje pensar numa cerveja, já que a gente tá falando do Brasil e dos costumes do brasileiro e tal, que fosse a cara do Brasil, como que tu construiria esse sabor? Cara, uma cerveja que é a cara do Brasil. Eu acho que já existe, na verdade, essa cerveja, que é a Skolzinha, né, cara? No copinho americano ali, na mesa de bar, aquela mesa plástica com cadeira da Skol. É isso aí, cara. Eu acho que essa e assim, lógico, a gente tem, entrando agora mais em estilo, né? Falando, a gente tem, por exemplo, as cervejas mais maltadas, que são de algumas regiões da Europa, que é a Stout, por exemplo, que é da Irlanda. Nossa, é uma cerveja que define o país, digamos assim. Aí tem muitas cervejas lupuladas, com lúpulos mais cítricos, com lúpulos mais de sabor, né, de aroma. É bem relacionada a uma nova escola cervejeira americana. Mas a gente tem, cara, tipo, a galera fala, cerveja de milho, não sei o quê. Cara, mas é a nossa escola, sabe? Tipo, é o que a gente gosta de tomar, é o que tá na mão aí de qualquer brasileiro, né, cara? Sempre teve, né? Sempre teve e a gente gosta. Pô, ir lá no Cana e tomar um litrão, cara, quem que não Geladinho. curte, Alô, Cana, patrocina nós, publicidade gratuita. Então, é isso aí. Eu acho que essa é a nossa cerveja, cara. Esse é o nosso estilo e... Enfim, vamos defender essa nossa escola aí, cara. Uma que me passou pela cabeça, daí seria mais uma invenção, uma coisa louca, né? Mas o guaraná é uma fruta muito, muito brasileira, né? Sim, cara. Não sei se já existe, mas talvez uma Olha, agora que tu falou, eu não tô lembrado, cara. Eu acho que deve existir, com certeza. Que mais tem é cervejeiro maluco aí fazendo coisa diferente. Mas eu não lembro, cara. Pelo menos comercial, assim, eu não lembro de ter visto nenhuma. Show.
E uma coisa aí que eu acho que quem tá ouvindo e quem tá assistindo deve estar curioso pra saber, porque a gente não comentou, tu faz cerveja. Né? Faz cerveja artesanal. E o que não deve estar fazendo sentido, e as pessoas querem saber, é se tu vende essa cerveja que tu faz, se a pessoa pode te mandar um zap ou te chamar no Instagram e falar, e aí, Luiz, quero comprar cara, 10 garrafas. Então, tem toda uma questão de legislação também. Para você comercializar, você tem que ter registro no mapa, tem que ter... enfim, para conseguir esse registro é bem complicado, né? Você tem que ter um ambiente próprio, equipamento próprio, uma coisa industrial mesmo assim, né, para poder comercializar legalmente. Mas assim, o meu amigo, foi lá em casa, cara, abre uma cerveja, a gente toma junto, um cara, tipo, me dá uma garrafa aí, me vende uma garrafa e tal. Cara, acontece. Assim como a gente vê gente vendendo vinho colonial, vendendo... cara, é um alimento, tem que ter cuidado, lógico, né, mas assim, Pra quem é meu chegado ali e tal, e quiser tomar uma cerveja... Um domingão ali, tá sempre bem-vindo, né? E pra gente já ir encaminhando pro final, eu queria saber dos teus projetos um pouco, como tu quer levar esse estudo até do TCC pra frente, se tu tem ideia de montar uma empresa, se tu quer industrializar isso ou só quer ficar mais como hobby mesmo? Cara, a princípio eu não penso em levar, tipo, pra montar uma empresa. Eu fiz um curso um tempo atrás, como eu sou quase um possível formando em química, eu fiz um curso para responsável técnico de cervejaria. Então, de repente, atuar nisso, sabe? Como responsável técnico de uma cervejaria e tal, enfim. É uma coisa que, né, eu estaria habilitado com a minha formação, estaria no ramo que eu gosto, mas montar um negócio, cara, eu acho bem complicado, assim, não é algo que eu tenho em mente. E também é uma possibilidade de levar a pesquisa para frente, fazer um mestrado, alguma coisa voltada a essa área, é um interesse meu também. E vamos ver, né, cara? Só o tempo dirá. Daqui pra frente, só pra frente. Só pra frente. Cara, e a gente já quer te agradecer aqui pelo papo, por conhecer um pouquinho mais das cervejas em si. Eu acho que nem eu, nem o Matheus conhecia esse lado de... tu pode enfiar qualquer coisa esse lá potencial, dentro, né? Sim. Desde que não seja uns cogumelos meio loucos. E transformar isso no sabor que tu quiser, cara. Então... Só te agradecer mesmo o teu tempo, tua disponibilidade. Eu que agradeço, cara. Se tu quiser dizer aí tuas redes sociais pro pessoal te acompanhar ou alguma coisa assim, fica à vontade. Cara, tem o meu Instagram, que eu sou mais ativo, e nem sou tão ativo assim, mas é @IGSZSK, que é meu primeiro sobrenome sem as vogais. Certo. Sem as vogais, não. Sem a maioria das vogais. Que iam a vogal. Isso aí. Pode ir? Fechado, então. Vamos fazer a ficha técnica aqui. Bom, a gente tem da apresentação José Bertoldo, Matheus, sou eu. Produção, Samuel Rusa e Ana Eduarda. Contato e produção, Isabela. Direção de arte, José Henrique Bertoldo também. Sonoplastia, Jonatas Caldato. E este programa foi realizado na disciplina de produção publicitária em rádio, sob a supervisão do nosso excelentíssimo Gelson Barbosa, no curso de Publicidade e Propaganda da Unidep. E pra gente encerrar o nosso podcast, eu quero convidar você a seguir o Galo no Bully lá no Instagram, acompanhar nas nossas redes sociais, se inscrever aqui no canal do YouTube. Se você tá escutando também pelo Spotify, já curte aí, segue a nossa playlist e é isso. Fica ligadinho e fui! O podcast de publicidade.